Muito obrigada, Rodrigo. É um prazer estar aqui novamente. Agradecer à Bimap pelo convite, né, de poder estar de novo conversando com vocês, agora com o público também ampliado. E também saudar a Apex, né, que é uma grande parceira da BGF, no âmbito da incentivo às exportações brasileiras. Hoje eu vou falar um pouquinho, acho que o Rodrigo introduziu bem, sobre como que a BGF pode contribuir para mitigar, né, os riscos das exportações do empreendedor brasileiro. E a gente acha que esse instrumento que a gente opera pode ser um diferencial na hora de vocês estabelecerem negócios na agenda de roadshow que vocês vão fazer. Então, eu vou explicar rapidamente como funciona o produto e como que ele pode apoiar vocês. E aí, claro, a gente fica super à disposição também, não só eu, que sou presidente aqui da BGF, mas também a nossa equipe, para tirar dúvidas e tratar mais sobre casos específicos, tá? Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Bom, acho que já está na tela, né? Olha, perfeito. Por favor, Obrigada. fique à vontade. Então, pessoal, a BGF, né, só explicando o que, que é a BGF. A gente é a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias. Nós somos uma empresa estatal, tá? A gente é uma empresa vinculada, então, ao governo federal, vinculada aqui ao Ministério da Fazenda, e trabalhamos junto do MDIC, né, o Ministério de Indústria e Desenvolvimento, para ofertar o produto chamado Seguro Crédito à Exportação. O que, que é o Seguro Crédito à Exportação? Ele é uma garantia, tá? Em que o exportador brasileiro ele pode utilizar essa garantia para proteger um financiamento atrelado à exportação. Então, eu vou explicar um pouco mais em detalhes como isso funciona, mas para vocês terem uma ideia, ano passado a gente aprovou cerca de 2 bilhões de dólares em operações desse tipo. Então, assim, é um produto que está tendo uma boa utilização do mercado e a gente pretende diversificar os setores, né, que utilizam, as empresas brasileiras que utilizam esse produto. Normalmente, o que, que acontece? Quando a gente sabe que o produtor brasileiro, né, ele trabalha com seguradoras privadas também, em algum tipo de operação, mas muitas vezes essas seguradoras, elas, por algum motivo, não têm um apetite a determinada operação, a determinado risco, etc. Então, a nossa função aqui é justamente servir como um apoio a essas operações que o setor privado, setor segurador privado, não tem tanto apetite, né, para apoiar. Então, é mais um apoio governamental ao exportador brasileiro. A BGF, então, ela opera essa garantia e ela é responsável por aprovar as operações relacionadas a esse apoio, tá? Basicamente, um exemplo aqui de operação, tá? De crédito, né? Então, vamos supor aqui no meio, né, tá o exportador brasileiro, aqui no caso podem ser vocês, né, falando ali no Roadshow, e vocês vão proceder uma venda, né, para o exterior, né, que tem um importador. Numa operação aqui tradicional, você pode querer ofertar, né, até é mais atrativo, né, para seu produto e mais competitivo quando você sabe que você está competindo com outras empresas, tanto do Brasil quanto do mundo, né? Então, o importador normalmente ele pede mais prazo para pagar, né? Então tem toda uma dinâmica ali que você oferta condições para o seu produto ficar mais atrativo. E aí, quando você precisa de mais prazo, ele precisa de mais prazo para pagar, o que pode acontecer um banco, né? Um banco aqui, pode ser brasileiro ou estrangeiro, oferta, né, esse prazo para o importador e ele paga para o exportador, né, para a sua empresa, logo de cara, né, desembolsa os recursos aqui e depois ele vai receber lá na frente do quem comprou a mercadoria, tá? Mas o banco, ele, quando ele faz uma operação dessa, né, ele tem o receio de não receber lá do importador, né, porque pode ser uma operação arriscada para ele e tal. Então, o que, que a BGF aqui opera? Esse fundo garantidor, né, que hoje tem um patrimônio aí de quase 50 bilhões de reais,
E esse fundo, ele consegue garantir ao banco que ele vai receber o dinheiro do desembolso do financiamento. E aí, com isso, ele fica mais seguro, né? E pode oferecer condições melhores, ou seja, taxas de juros mais atrativas e também prazos mais alongados, né, para o repagamento. Isso aqui é um exemplo de operação. Também existem outros tipos de situação que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas, basicamente, a BGF, né, ela consegue operar esse tipo de produto com diversos bancos. Então, a gente trabalha tanto com bancos públicos, como o Banco do Brasil, o próprio BNDES, também bancos privados, né? E a gente trabalha junto do Banco do Brasil na linha do ProEx. Então, eu vou falar um pouquinho mais, porque a gente tem basicamente dois tipos de apoio fundamentais, né? Um que é o tradicional, que é o seguinte, para todo tipo, todo tamanho de empresa brasileira, né, não importa se ela é grande ou pequena, e esse produto, ele é atrelado a operações de financiamento com prazo maior do que 2 anos, tá? Então, esse é um produto sem restrições. Agora, existe um outro produto que é bem relevante também para a gente tratar aqui, que é aquele voltado às micro, pequenas e médias empresas. Esse produto voltado às micro, pequenas e médias empresas, por que ele é especial? Porque a gente consegue apoiar operações de prazo menor, tá? Prazo mais curto. Isso é importante, né? Porque muitas vezes você precisa dar um pouquinho mais de prazo, né? 6 meses, 1 ano. Ou você também precisa obter o recurso no chamado pré-embarque. E isso a gente vai tratar um pouco mais à frente, mas é um diferencial bastante grande que consegue ofertar capital de giro para a sua empresa. Então, nesse âmbito das micro, pequenas e médias empresas, a gente consegue apoiar. E aí, no caso, a gente, né, não teria valor mínimo, né, para essa exportação ser apoiada, não tem uma restrição de produtos que podem ser apoiados. É importante porque quando a empresa oferta uma garantia dessa, ela não compromete o limite de crédito, né? Normalmente você sabe, você toma um empréstimo do banco e aí acaba que o seu limite de crédito vai sendo reduzido, né? Mas aqui, quando você usa uma garantia dessa que a gente está comentando, né, ofertada por nós, esse limite ele não é reduzido, então você acaba tendo maior possibilidade de tomar crédito, trabalhar com crédito. Isso tanto para você exportador quanto para o seu é, comprador lá fora, tá? Então, com isso, né, por que a gente tem esse produto especial para as micro, pequenas e médias? Porque a gente sabe da dificuldade que elas têm hoje, né, em obter créditos ou ofertar crédito para fora, e ela precisa aumentar, né, o tamanho, né, a participação dessas empresas nas nossas exportações brasileiras, tá? E aí, hoje, a gente apoia, então, as MPMEs, vou chamar aqui de MPMEs agora, mas vocês sabem que são as micro, pequenas e médias empresas. A gente apoia no segmento hoje vinculado, tá? Vinculado à linha de financiamento do ProEx. Não sei se todo mundo conhece, mas a linha de financiamento do ProEx, ela é um crédito operado pelo Banco do Brasil a taxas muito atrativas, né? Porque é uma política pública, o Tesouro Nacional que oferta os recursos, tá? E são as menores taxas possíveis quase do mercado, né? São taxas muito atrativas internacionalmente. Então, o ProEx ele tem a modalidade pré-embarque e a modalidade pós-embarque. Na modalidade pré-embarque, e agora eu estou falando do financiamento, tá? Só para explicar como a gente aparece aí para apoiar vocês. Na modalidade pré-embarque, você vai exportar sua mercadoria, certo? Só que daí você vai no Banco do Brasil, né, que é o operador do ProEx, e vai solicitar o ProEx pré-embarque. E nele você vai receber os recursos do financiamento antes de embarcar sua mercadoria para exportação. Então, você pode obter os recursos, até preparar a sua mercadoria, né, com esses recursos, produzi-las e depois embarca a mercadoria para o comprador e você tem que, né, acertar as contas com o banco.
Então, esse é um mecanismo bem relevante que apoia o capital de giro. E a gente é um instrumento, né, o seguro crédito exportação operado pela BGF, é um instrumento para que você apresenta lá no Banco do Brasil como uma garantia. E com isso, o Banco do Brasil, a partir de uma análise deles, vai liberar o crédito. Aqui, na modalidade pós-embarque, a nossa garantia também consegue apoiar. A modalidade pós-embarque é aquela que eu citei anteriormente, mais tradicional. Então, você primeiro embarca a mercadoria e oferta lá um crédito para o seu comprador, né? Ele vai pagar a prazo, etc. Mas a nossa garantia também apoia esse tipo de mecanismo. Ou seja, com o nosso produto, você leva ele até o Banco do Brasil e, com isso, ele tem mais facilidade em liberar o crédito, tá? Aqui no caso, a gente tem um regramento para quem pode acessar esse tipo de produto, que são as pequenas e médias, né, pequenas e médias empresas, ou seja, aquelas que faturam até 300 milhões de reais ao ano. A depender da modalidade do crédito, tem alguma limitação adicional. Então, empresas que, no pré-embarque, são empresas que tenham exportado no ano passado até 5 milhões de dólares. Nesse caso aqui, a gente está trabalhando junto ao MDIC, e o MDIC está conduzindo uma reforma aqui que propõe a exclusão desse limite. Isso a gente acredita que esse mês, né, final desse mês de maio, a gente consiga viabilizar que esse limite dos 5 milhões para o pré-embarque seja retirado. Então, com isso, só vai haver, né, a restrição da empresa ter faturado até 300 milhões de reais no ano anterior. Isso porque a gente quer manter esse produto aqui mais simples para aquelas empresas que são médias, né, até médias, né, pequenas e médias. Aí no pós-embarque, tem uma limitação também para aquelas que exportam até 3 milhões, tá, de dólares. E se for uma operação atrelada de pré e pós, os dois juntos, aí sim temos que ter essa limitação da empresa ter exportado no máximo 5 milhões de dólares no ano anterior. Aqui também é importante destacar que a gente apoia operações de pré-embarque, esse do capital de giro, né, de até 180 dias, e no pós, de até 2 anos. Aqui também é importante ressaltar que para cada tipo de risco, aí é assim, o banco que normalmente verifica essa questão. Mas o que, que acontece? Uma operação ela pode não ser repaga porque a empresa não conseguiu, né, efetivar os recursos, ela entrou em recuperação judicial, por exemplo, ou tem um risco econômico no país, né, macroeconômico, ou seja, uma moratória ou uma hiperinflação repentina. Então, cada tipo de risco desse é uma tipologia, mas a gente consegue ofertar desde 95% até 100% de cobertura desses riscos, tá? E para acessar esse produto, você ou o seu importador, né, vai precisar pagar um prêmio, tá? Um prêmio de seguro. O que é um prêmio de seguro? É o custo, né, para obter o acesso ao produto. Aqui a gente destaca aqui algumas taxas, mas elas variam, tá? Muito em função, né, de uma análise de risco de crédito que a BGF procede aqui dentro e também do risco país, né? Porque depende para onde você vai exportar, por exemplo, a depender do tipo de operação, a gente vai olhar se o país tem uma condição macroeconômica mais arriscada ou menos arriscada. Mas tudo isso você consegue simular, tá? No site da BGF. Eu vou passar o QR Code aqui para o site. E é importante também falar que os gerentes do Banco do Brasil, eles estão aptos a tratar com vocês mais detalhes, né, de como vocês conseguem acessar esse produto. Então, vocês podem destacar para eles, olha, eu fiquei interessado em acessar o produto, né, de financiamento da exportação com a garantia da BGF, porque vai facilitar aqui o meu crédito, né? E eles conseguem te orientar e mandar também as dúvidas para cá, ou vocês podem mandar diretamente para a gente. E aí, então, aqui, ó, eu deixei o QR Code, vocês podem apontar aí na tela, né, e conseguir fazer a simulação, tá? Mas basicamente a gente tem uma simulação de custo, tá? A gente tem um site, né, uma plataforma
muito facilitada para quem deseja obter a garantia, em que você consegue compreender todos os passos, tá? Desde os documentos que você precisa é, enviar para a BGF, toda a análise como ela é feita, os passos entre a BGF avaliar e o banco também avaliar o crédito. Com isso, em cerca de 10 dias a gente consegue liberar, tá, a garantia à exportação. Bom, eu também queria deixar aqui o QR Code para as redes sociais da BGF. A gente, como eu falei, né, é uma empresa dedicada a apoiar a exportação brasileira, né, e especialmente na garantia ao crédito dessa exportação. Então, volta e meia a gente divulga, né, nossas ações e também novos produtos, tá, que a gente vem a divulgar. A empresa ela tá com uma pauta assim muito dinâmica, muito ágil. Então, eu sugiro que vocês sigam para que vocês sempre estejam antenados, né, nas novidades que a gente pode trazer para o exportador. E aí, qualquer dúvida também, fiquem à vontade. Vou deixar aqui um e-mail também do mlp@abgf.gov.br para dúvidas adicionais e ficamos à disposição, tá bom? Mais uma vez, queria agradecer à Abimap pelo convite e também destacar que a gente é, gostaria muito que esse roadshow, né, seja um sucesso para vocês, que vocês consigam viabilizar muitos negócios e que a gente consiga também apoiar vocês nesses negócios. Então, se você vir ali um caso, né, uma potencial venda que acha que tem uma sinergia aqui com o nosso produto, fiquem à vontade para nos contatar e a gente vai apoiar vocês, né, com a análise daquela operação e verificar o que é possível fazer para que tenha viabilidade aí na venda de vocês, tá bom? Então, agradeço e obrigado.